Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta semana, nós da Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, MEPB, Funcionários 1, estamos iniciando um novo estudo na nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como tema conflitos da vida, né? Conflitos da vida. Esse será o nosso tema da nossa Escola Bíblica Dominical, conflitos da vida. E nós vamos abordar alguns estudos, né? Alguns estudos. Vamos trazer esses estudos, todos esses estudos em um trimestre, começando a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, são ao todo são 17 estudos ao todo, né? São 17 estudos, todos eles falando sobre conflitos da vida, né? Quem não tem conflitos, né? Todo mundo tem conflito, né? O pastor da igreja tem conflito, o presbítero tem conflito, né? Os professores de escola dominical têm conflito, os pais têm conflito, as mães têm conflitos, os filhos têm conflitos. Os conflitos estão presentes no lar, os conflitos estão presentes no colégio, no trabalho, em toda parte por onde vamos, os conflitos estão sempre nos perseguindo, amém? Então, nós vamos falar, o primeiro tema nosso será o sentido da vida, né? Esse será o nosso primeiro tema, né? Que será o nosso primeiro conflito a resolver em nossas vidas. Tem como tema o sentido da vida, né? O texto básico é Gênesis 2:7, o texto devocional é Salmo 39, do 1 a 13, e o versículo-chave é Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Qual o objetivo desses estudos? O primeiro objetivo é entender o valor de ter fé, esperança e vida. O segundo é perceber que sem Deus a vida não faz sentido. E o terceiro é esforçar-se por ter uma vida de santidade, né? Aí tem aqui uma apresentação, né, da revista, né? Pedindo para que entreviste pessoas perguntando sobre o sentido da vida, né? Entendeu? A gente pode fazer isso na sala de aula diretamente com o aluno. Pois bem, vamos direto para a nossa introdução. Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a ela. Um jornalista britânico escreveu, falando francamente: será que, antes de morrer, eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Porque eu preciso saber o porquê do meu nascimento. Porque, é claro, não consigo acreditar que foi por acidente. E não foi. Deve haver um significado. Nick Gumbel. Questões de vida. Curitiba, né? Paraná, né? A busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Os mais renomados psicólogos do século XX
reconheceram isso. Freud disse: as pessoas têm fome de amor. Jung afirmou: as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significância. E Campbell disse: entretanto, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Ou seja, Jesus responde às perguntas com um versículo, né, irmãos? Eu sei que isso aqui não precisaria nem eu estar lendo isso, mas eu estou fazendo isso para dar mais um valor ao estudo, né? Porque foram homens sábios, homens de Deus, né, que trouxeram essas palavras, não é isso? Pois bem, vamos lá. O que é a vida? O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor: quem fez a vida? Todos nós sabemos que a vida, ela foi nos proporcionada pelo nosso Deus, pelo Criador, né, irmãos? Então, nós sabemos a respeito da vida quando nós lemos a palavra de Deus. Nós sabemos a respeito da nossa vida, né? Duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. Uma vida com propósito, de Hickman, né? A primeira é a especulação evidente. É a opção escolhida pela maioria das pessoas. Especular é simples. É simplesmente investigar por meio do raciocínio abstrato. É fazer conjectura, suposições baseadas em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas. Amém? Então, a revista, ela vem já ela já vem já trazendo algumas coisas muito interessantes já no primeiro estudo, né? Já no primeiro estudo. Vamos lá para o nosso primeiro ponto, né? A origem da vida é Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. A origem da vida é Deus. Mas antes de entrar na origem da vida, vamos ver essa introdução aqui. Mas as melhores alternativas para o significado da vida é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar ao Criador, porque Ele nos fez. Ele nada faz sem propósito. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário, explicando-nos a origem, o propósito da vida, o lugar mais seguro para encontrarmos a proposta sobre o sentido da vida. Está no livro do autor da vida. Quem é o autor da vida? O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia Sagrada. Então, se você quer ter sentido na sua vida, você tem que ter o Espírito Santo em sua vida. Ele irá lhe explicar o sentido da vida. Amém? Pois bem, vamos lá então. Em primeiro lugar, a origem da vida é Deus. Esse é o primeiro ponto. A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando seus próprios meios pela razão pura. Amém? Ou seja, ninguém tem a capacidade de conhecer Deus profundamente, amém? Por uma razão pura. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte da vida. Aos religiosos de Atenas, apóstolo Paulo asseverou
que é o próprio Deus, quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então veja só, Deus, ele é a vida, Deus é a origem da vida, a vida nasceu originada por Deus. A nossa vida só existe porque Deus nos proporcionou esta vida, senão ela não existia. Amém? Ele nos deu uma vida com sabedoria, Ele nos deu uma vida com raciocínio, Ele nos deu uma vida com razão e Ele nos deu uma vida com propósito. Amém? Agora, cabe a cada um de nós buscar esta razão, esse conhecimento, essa fonte e esse propósito. Entendeu? Porque se respiramos é porque temos vida. E se temos vida é porque o Senhor respirou em nós. Porque nós mesmos não tínhamos como existirmos do nada. Nós existimos porque o Senhor nos formou com suas próprias mãos. Por isso, vem aí o grande valor de Deus. A onisciência, onipresença, onipotência, né? A soberania e a obrigação do ser humano em engrandecer o seu nome, louvar o seu nome e reconhecer Ele como Senhor. Amém? Então, a origem da vida é mais ou menos isso aí. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio Deus, Gênesis 1:1. Isso nos ensina que é sempre Ele quem inicia o diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Ele enviou seu Filho ao mundo, não porque o mundo estivesse clamando por isso, mas porque o próprio Deus o amou de tal maneira. Então, quando Deus envia o homem, envia Jesus Cristo, seu Filho, até o homem, ele veio à nossa procura. Mas não porque nós estávamos preocupados em ter um Deus e ter uma lei. Nós, na realidade, nós queríamos viver, era no pecado mesmo, era pecando, desobedecendo, você entendeu? Mas a lei veio, primeiro veio a lei de Moisés, depois veio a lei de Deus, né? Através de Jesus Cristo, que nos fez abrir os olhos para o pecado, entendeu? Aí nós entendemos que a nossa carne estava enfermada pelo pecado e precisávamos de Jesus. Amém? Então, ele veio para nos resgatar, através do quê? Do seu Filho. Para o quê? Para nos dar o quê? Para nos dar a vida. O que é a origem da vida? Jesus Cristo. É a origem da nossa vida. No final do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo se apresenta dessa forma: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Ou seja, tudo começou nele e tudo termina nele e tudo será eternamente nele, porque o reino de Cristo não tem fim, ele é eterno. Apocalipse 22:13. Ele começou tudo, portanto ele vai terminar tudo, exatamente como ele mesmo planejou. Isaías 46:9 e 10. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos perguntaram-lhes: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ou seja, Jesus estava vivo, né? Porque Jesus é a vida, e vida eterna, né? Ele disse: eu vim para dar vida, e vida com abundância, né? O diabo veio para matar, veio para roubar e veio para destruir, mas eu não, eu vim para dar vida, e dar vida com abundância. Amém? Ele estava procurando o homem, certo lugar, ele estava procurando o homem certo no lugar errado. Ele procurava Jesus. Jesus é o homem certo, só que onde? No lugar errado. Jesus não estava morto, já tinha ressuscitado. Assim também, quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda e nas tradições humanas,
a resposta para o sentido da vida, jamais acharão a resposta. Sem Deus, a vida não faz sentido. Então, a vida, o sentido da vida está em Deus, né? Essa é a resposta para o sentido da vida. Para onde está o sentido da vida? 2. O propósito da vida é a glória de Deus. Agora que já sabemos quem nos criou, precisamos saber para que Ele nos criou. Porque, como você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Amém? Então, o Senhor, Ele nos criou, nós mais ou menos sabemos. Ele criou para a honra e para a glória do seu nome. Nos criou para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome, para lhe reconhecer como Deus, como Senhor, para sermos obedientes a Ele. Foi para isso que Deus nos criou. Amém? Ao profeta Isaías, o Senhor, Criador, afirma sobre os seres humanos: os que criei para a minha glória. Isaías 43:7, 43:21. Paulo, ao se referir à pessoa eterna de Jesus Cristo, afirmou que tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. E aos romanos prevalece o mesmo ensino, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, a honra eternamente. Romanos 11:36. Então, é exatamente o que eu disse. Deus nos criou para quê? Para a honra e para a glória do seu nome, né? Para honrar o seu nome, para glorificar o seu nome, para reconhecer Ele como soberano, para reconhecer Ele como Senhor de nossas vidas. Amém? Pois bem, imagine que você vai promover um evento e o seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a estratégia? A resposta é simples: fazer com que você seja o centro de todas as coisas. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para si mesmo. E aí, no final, todos fiquem em pé e aplauda a você. Entendeu? Assim também Deus planejou a criação. O foco não é você, é Ele. Deus é que merece os aplausos e não nós. Ele merece os holofotes. Ele merece ser fotografado. Ele merece ser filmado. Ele merece ser aplaudido. Mas como Ele consegue fazer isso? E não ser o maior egoísta, né? Nós homens fazemos isso porque somos egoístas, mas Ele não. Ele faz e não precisa de egoísmo. Por quê? Porque Ele morreu em uma cruz para salvar a humanidade. Ele sofreu um castigo. Ele foi levado ao matador como cordeiro e não abriu a sua boca. Ele tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade é dele, porque Deus deu a ele. Amém? Justamente pelo fato de ser Deus. Ele é perfeito. Você se esqueceu? Só Ele consegue criar tudo para a sua própria glória e ainda ter o amor ilimitado. Medite em Isaías, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Vale lembrar que nesse versículo a palavra bem significa o bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo, que está sendo formada nos filhos de Deus. Romanos 8:29. O propósito da vida não é a chamada realizada pessoal ou a sua fidelidade, é muito maior. Amém? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama, do bem-estar de cada um. Se você se encontrar em si,
jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E quando não compreender isso, a vida não terá sentido. Amém? Então, meus amados irmãos, nós temos que entender isso aí, que a nossa vida, ela não depende de nós mesmos, porque a nossa vida agora é do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo, tudo que nós temos é dele, foi ele que nos deu, para a honra e para a glória do seu nome. Nós somos apenas administradores, e o sentido da vida não está em nós, o sentido da vida está em Deus, porque é ele quem cuida da nossa vida, quem cuida da nossa vida é ele. Amém? Vamos lá. Quando Deus criou você, primeiramente ele não pensou em você, mas pensou nele mesmo. Se você guardar essa chave, irá abrir muitas portas preciosas durante a sua vida. Amém? Durante a sua vida. Número 3, o sentido da vida é a paz com Deus. Com a entrada do pecado no mundo, que trouxe a separação entre o homem e Deus, Isaías 59:2, a maior necessidade do homem passou a ser a paz com o seu Criador. Por quê? Porque veio o pecado, né? E o pecado, ele não traz paz. Então, para que a paz voltasse ao homem, seria necessário uma reconciliação do homem com Deus, né? E essa reconciliação só seria possível através da morte de Cristo. Por isso que Jesus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, a paz ela só é possível quando o Senhor Deus envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, em 2 Coríntios 5:19, está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida, era o propósito principal de Deus, por meio de Cristo. Ou seja, aquilo que nós perdemos por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, que foi a amizade com Deus, nós nos reconciliamos e voltamos a ter essa amizade com Deus através da morte de Cristo na cruz, do derramamento de sangue do Calvário. Amém? A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando Deus a temos, estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. Ou seja, se Deus nos tem como filho, então nós temos a capacidade de receber a bênção, porque Ele vai nos dar, porque nós estamos como filhos. Mas se continuarmos como criaturas, pecando, pintando e bordando, fazendo coisa errada, nós não vamos receber nada. As promessas da palavra de Deus são para seus filhos, e estes vivem em paz com o Pai. Romanos 5:1. Aqui vale a famosa frase de Agostinho: tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive quieto enquanto não repousar em ti. Amém? Isso foi palavra de Agostinho. Amém? A Bíblia afirma que nem o ser humano por si mesmo tem paz. Ela é algo que sempre vem de Deus, e é a mais pura verdade. Quando você está lá no mundo bebendo, fumando, jogando, se prostituindo, você não tem paz. Você não dorme direito, você tem pesadelo, você só vive de ressaca, doente, fisionomia abatida, semblante abatido, tristeza no coração, atritos dentro de casa, do seu lar, você entendeu? Uma vida sem Cristo, né? Não tem sentido.
A vida sem Deus não tem sentido. O sentido da vida está em Cristo. Isaías 26:3 declara: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Percebeu como a paz está relacionada à confiança em Deus. Aos Efésios, Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz e ele evangelizou a paz. E em João, Jesus falou sobre a minha paz, né? A minha paz vos dou, né? Porque a paz do Senhor, ela traz refrigério, né? A paz do Senhor, ela traz refrigério. E quem está em Cristo tem esperança, quem está em Cristo tem amor, quem está em Cristo tem paciência, quem está em Cristo tem paz. Pode ter certeza absoluta disso. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o seu próximo, e por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia e a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida, né? Hoje em dia você só vê as pessoas reclamando. Tem uns que tem tudo na vida, tem dinheiro, tem roupas boas, tem uma boa alimentação, tem a casa para morar, né? Não falta nada, mas falta a paz de Deus, a paz de Cristo. Aí vive murmurando pelos cantos. Por quê? Falta alguma coisa. Ele sabe o que é, mas ele não quer, porque tem que renunciar a muita coisa. Para ter essa paz com Deus, para ter essa vida com Deus, tem que ter uma renúncia. Você entendeu? Tem que ter uma renúncia para ter uma vida, né? Para ter uma vida com Jesus Cristo. Para que a vida tenha sentido, tem que ter uma renúncia. Renunciar os prazeres da carne e todo dia amortizar os efeitos da carne. Então, se você está disposto a fazer isso, não é fácil, mas eu faço esse convite a você através desse pré-estudo, né? Que esse estudo vai ser dado amanhã na Escola Bíblica Dominical. Nós estou trazendo uma prévia, porque se eu estou aprendendo e aproveito e coloco na internet. Amém? Porque Deus criou o homem. Por quê? Essa é uma pergunta. Por que Deus criou o homem? Afirma-se que alguém disse, Albert Einstein, Deus não joga dados. É verdade, respondeu o célebre cientista. Mas certamente ele joga xadrez. A interpretação é simples. Quem joga dados depende da sorte, mas quem joga xadrez usa estratégia, amém? Tem que usar estratégia, usar a mente, usar a inteligência, né? Já o dado não, você joga, se der certo, se é o número 1 que você quer, der certo, que é o número 1, você ganhou, senão você não vai ganhar, né? Com Deus não tem negócio de sorte, não. Com Deus é providência, amém? Com Deus é providência. Não é coincidência, é providência. Deus não fez nem faz alguma coisa sem propósito. Ao criar o homem, por exemplo, podemos destacar 3 propósitos. Primeiro, criado para ser eterno. Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:11, o autor de Eclesiastes está nos informando que o homem foi criado para algo mais do que a roda da vida. Deus colocou dentro do homem, dentro de nós, o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Um historiador russo escreveu: dê ao homem tudo o que ele quer, e logo ele verá que tudo não é tudo. Deu ao homem tudo que ele quiser, e logo ele verá que tudo não é tudo. Por quê? Porque está faltando uma coisa, está faltando o Espírito Santo de Deus. Para você ter tudo na sua vida, você tem que ter Deus. Amém, meus amados irmãos? Esse conhecimento, essa frase aqui era tremenda, é simplesmente tremenda, né? Porque
dê ao homem tudo o que ele quer, e logo ele verá que o tudo não é tudo, porque falta o principal, que é Deus, que é o Espírito Santo dentro dele. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O conceito de eternidade é necessário, com certeza. Deus fez o homem para viver eternamente, sem morrer mesmo, corpo físico. Mas como o homem pecou, ele continuou eterno, mas na alma, né, claro. O corpo morre e volta ao pó, o espírito volta para Deus, mas a alma, ela não morre, ela vai viver eternamente. Portanto, cuide da alma, né, para que ela vá para um bom lugar e não sofra o castigo eterno, mas que ela viva em gozo eterno. Ou seja, de todo jeito o homem viverá eternamente, através da sua alma. O conceito da eternidade é necessário para dar significado ao sentido da vida, porque Deus, que nos criou, é conhecido como o eterno. E qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia de eternidade está tirando a sua essência. Amém? Começou é uma palavra que indica tempo e não tem significado pessoal para o Altíssimo, que habita a eternidade. Amém? Então, o nosso Altíssimo, que é o nosso Deus, ele habita a eternidade. Ele nunca se acabará. O seu reino será eterno, nunca será destruído. A morte não pôde tragar o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu corpo é incorruptível. Amém, irmãos? Somos quase que obrigados a acreditar que Deus não nos criou para sermos foguetes no mundo passageiro. Não somos existencialistas. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total da respiração não decreta o fim de tudo. A eternidade de Deus nos convence que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, Isaías 9,6, não é uma opção. A vida eterna, que é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, foi o que Jesus mais prometeu durante seu ministério terreno. Crer no Senhor Jesus significa ter vida eterna. João 3:36, 17, 3. Como disse um teólogo, a fé orienta o homem para a eternidade. O sentido da vida é a vida eterna. Amém? Então, Deus nos criou para ter vida, para ter sentido, uma vida com sentido. E para essa vida ter sentido, ela teria que ser eterna. Amém? Criado para ser santo. Deus nos criou também para ser santos. Nem pense numa imagem celestial, angelical, né? Imóvel, num canto de parede, ou numa pessoa legalista, e nem na série de proibições para todas as áreas da sua vida. Essa não é a ideia bíblica de um assunto. Amém? A ideia aqui, a ideia que é vida, ser santo aqui é ser separado do pecado. A ideia aqui é essa. Criado para ser santo, para ser separado do pecado. Não é para ser santarrão, não é para fazer uma imagem sua e botar na praça ali, Lauro Vanderlei, para ser adorado, é isso não. É para você se separar do pecado, é lançar o que não presta fora e se tornar uma nova criatura. Em que nos baseamos para afirmar que um homem foi criado para ser santo? A resposta é a mesma que estamos defendendo desde o início da lição, ou seja, tudo começa em Deus. Amém?
Então, entregue sua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? Buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ser santo é se entregar a Deus e deixar que ele santifique a sua vida. Mas ninguém pode, só através da morte de Cristo na cruz. Quando o Senhor pede santidade ao seu povo, declara que o motivo é a sua própria essência. Santo sereis, porque o Senhor vosso Deus é santo. A palavra hebraica para santo significa cortar ou separar. A ideia básica de santidade de Deus não é tanto uma qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou a relação entre Deus e alguma pessoa, ou coisa assim. É dupla a ideia bíblica da santidade de Deus. Ele é absolutamente distinto de toda a sua criatura e exaltado sobre ela em infinita majestade. Eclesiastes 5:2. Deus, ele é majestoso. Deus não tem nenhuma comunhão com o pecado. João 34:10 e Abacuque 1:13. Amém? Deus não peca. Amém, meus irmãos? Ele não tem comunhão com o pecado, com as trevas. Amém? Deus é santo. Essa face de Deus, isto é, a sua santidade, precisava ser enfatizada nas igrejas, da mesma forma que não fomos criados. Amém? Para nossa própria glória. Também não fomos feitos para nos comportar conforme nossos próprios conceitos. Então, nós temos um Deus a obedecer dentro da igreja. Nós temos um pastor, né, que é o líder da igreja, que precisamos nos submeter a ele. E temos um Deus que também precisamos nos submeter a ele. Primeiro nos submeter a Deus, depois o pastor da igreja. E cada irmão se submete ao outro, de acordo com a hierarquia de cada um. Aí vai da sabedoria de cada um. Agora, quem não quiser se submeter, aí preste conta com Deus, né? Entendeu? Todo lugar tem uma hierarquia, todo lugar. E é preciso que todo mundo saiba disso. Para quê? Para poder fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e Deus possa os abençoar. Criado para ser servo. Ao colocá-lo no jardim do Éden, a Bíblia afirma que o propósito de Deus era para o homem cultivar e guardar esse jardim. Isso implica no trabalho, no serviço, Gênesis 2:15. Então, Deus entregou a ele para ele cuidar, né? Cuidar do jardim do Éden, né? Molhar o jardim, né? Cultivar, limpar, né? E se alimentar do próprio jardim. Amém? Só que o homem pecou e perdeu a sua comunhão com Deus. E nós também pecamos em Adão. Por quê? Porque Adão pecou, se nós somos descendentes de Adão, todos nós pecamos. Mas Jesus veio e nós voltamos a ser amigos de Deus. Nós que éramos inimigos por causa de Adão, voltamos a ser amigos de Deus por causa de Jesus Cristo. Muitos se esquecem que, ao confessar Jesus como Senhor, estão naturalmente se colocando também na posição de servos. E isto não é somente um título, mas uma posição que implicará deveres a serem cumpridos. Então, nós temos que colocar em nossa cabeça, nosso coração, né, em nossa mente, que nós somos servos de Deus. É isso que nós somos. A gente pode ser um bispo dentro da igreja, mas nós somos servos de Deus. Amém? Quem é o centro das atenções é Ele. Nós somos apenas instrumento nas suas mãos. Não importa a nossa posição eclesiástica. Nós somos apenas servos do Senhor. É isso que nós temos que colocar em nossa cabeça. O próprio Jesus Cristo, Ele veio e se fez servo. Imagine nós, que somos pecadores, miseráveis pecadores. Como o apóstolo Paulo diz, somos apenas miseráveis pecadores.
que não merecíamos nada, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos comprou com o seu sangue. Amém? Ou então nós estávamos todos perdidos. Efésios capítulo 2, versículo 10, lemos: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Essas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e à voz de Deus em nosso coração. Amém? Então nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos e fazemos as suas obras. Então, nós não vamos lá dar uma escola dominical, ou um curso de obreiro, ou um curso de qualquer outra coisa, ou pregar, ou evangelizar, porque nós queremos não. Porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele falou conosco primeiro, e nós ouvimos. E fomos impulsionados a estar ali fazendo a sua obra. Servir é cumprir o propósito de Deus. Servir é ser servo, é cumprir o propósito de Deus. Ao nos criar, o que dará mais sentido à nossa vida? Aqueles que acham que os outros devem servi-los, não encontrar o significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus, descrito em Marcos 10:45. Então tem muita gente que quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser pastor, quer ser tudo, mas nunca pegou nenhuma bandeja com água para botar para o pastor tomar. Eu pergunto a você, um cara desse, ele pensa, ele tem algum sentimento de servir? Ele lembra que Jesus veio e serviu e lavou os pés dos apóstolos? Ele lembra que nas bodas do Cordeiro o próprio Jesus vai nos servir? Ele lembra? Bom, uma pessoa dessa precisa rever primeiro por dentro, fazer um exame de consciência, analisar que de humildade ele não tem nada e mudar a sua vida. Amém? Para que a sua vida tenha um sentido. É preciso que isso aconteça. Amém, irmãos? Servir é isso. Seu pastor está pregando, você não precisa esperar, não. Você não é diácono, você não é obreiro da casa do Senhor. Corra lá, bota água na bandejinha, traz para o pastor tomar. Então aí você está servindo, você está exercendo, você está mostrando o que você é. Se você não fizer isso, você também está mostrando o que você é. Então tome cuidado. E vamos ler mais a Bíblia, vamos analisar mais, porque ser crente não é só entrar dentro da igreja, ouvir a palavra e sair, não. E estar com o microfone na mão, não. Viu? Ser crente é servir a Deus. Ser crente é ser servo de Deus. Amém? É ser servo de Deus. Nós deixamos de ser escravo do diabo, de trabalhar para o diabo, para ser servo do Senhor e trabalhar agora para o Senhor, fazendo a sua obra com amor, com perseverança e com alegria, com dignidade e com pontualidade. Se nós prometemos que vamos fazer aquilo para o Senhor, nós temos que estar lá para fazer. Amém? Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Conclusão: o fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem é um pensamento que revolucionou sua forma de ver a vida. Ouça a opinião de outras pessoas. Então aí está, irmãos, o nosso primeiro estudo, né, que nós vamos dar amanhã na Escola Bíblica Dominical. O sentido da vida. Quem é o sentido da vida? Jesus Cristo. Quem é o sentido da vida? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem Ele, nossa vida não tem sentido. Ainda que nós temos tudo, nós vamos descobrir que não temos nada, porque nós não temos Deus. Mas se nós não tivermos nada e tivermos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos tudo. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.